era viúvo e ele morava em outro bairro sozinho. A gente sempre visitava ele, sabe? E quando a gente ia e voltava para casa, eu lembro que eu ficava com o meu coração apertadinho, sentindo uma dó de pensar, né, que meu avô ia ficar tão velhinho naquela casa lá sozinho. Eu era apaixonada pelo meu avô, porque teve uma parte da nossa vida, eu era bem pequena, mas eu consigo lembrar. Eu tinha por volta de, não sei, os meus 4, 5 anos, a gente morou com ele. E eu lembro quanto o meu avô cuidava com carinho de mim, sabe? O meu avô, ele era daquele tipo de avô que até estraga o neto, de tanto cuidado. E aí o tempo foi passando e a minha mãe, que é filha dele, caiu na real que o meu avô não podia ficar lá sozinho mais, porque ele já não estava mais com a sua total capacidade, nem física e nem mental. Então a minha mãe resolveu levar o meu avô para morar com a gente. E ela fez isso contra a vontade do meu avô. Até o último momento ele não queria. Ele falava assim que ele queria ficar no cantinho dele, que ele queria morrer lá, porque ele não queria incomodar ninguém, sabe? Mas a minha mãe não deu ouvidos e levou. Claro, o meu avô já estava com 90 anos. Ele não podia ficar numa casa sozinho mais, apesar de ser muito saudável, né? Mas a própria idade incapacita, né, a pessoa de fazer certas coisas, realizar certas atividades sozinho. Enfim, meu avô foi. E eu lembro que depois que meu avô passou a morar com a gente, nossa, eu tava me irritando muito com algumas coisas dele, sabe? Por exemplo, às vezes o meu avô queria assistir jornal na hora da minha novela, às vezes o meu avô mexia nas minhas coisas e isso era uma das coisas que mais me irritava. Ou às vezes eu ficava irritada com a própria bagunça mesmo que o meu avô fazia pela casa, porque com 90 anos o meu avô parecia mais uma criança, sabe? Então tudo me estressava. Também eu estava com 14 anos, né? Eu estava entrando na adolescência, naquela fase que o adolescente não tem paciência com nada e com ninguém. E eu brigava muito, chamava muito a atenção do meu avô por causa disso. Eu comecei a sentir que parece que nem era mais aquele meu avôzinho, sabe, que cuidava de mim. Agora, o meu avô dava muito trabalho. Parece que a maior parte do meu tempo era para cuidar do meu avô, era para estar olhando, vigiando as coisas que ele aprontava, sabe? Ou eu estava estudando, ou eu estava lavando uma louça, ou eu estava cuidando do meu avô. E aquilo estava me estressando. Quando foi um dia, eu tinha combinado com uma prima que a gente ia sair. Só que primeiro eu estava terminando de arrumar o meu quarto para a gente poder sair, né? E eu lembro que eu peguei uma blusa nova minha, pendurei no banheiro para quando eu terminasse de arrumar meu quarto, eu ir lá tomar banho e vestir essa blusa. E aí tá, terminei de organizar o meu quarto, varri, fui, tomei banho. Quando eu me sequei, que eu fui vestir a minha blusa, que eu olho, a minha blusa estava toda suja e era catarro. O meu avô tinha suado o nariz na minha blusa nova, limpinha, e eu fiquei com tanta raiva. Eu dei uns berros, porque, cara, o papel higiênico estava ali do lado do meu avô. Por que que ele não usou o bendito papel? E eu comecei a gritar e a berrar e falei um monte de coisa pro meu avô. Falei assim: vô, o senhor é um porco, vô. Por que que o senhor não usou o papel? O papel estava lá, bem pertinho da blusa, eu tinha que usar a minha blusa. Como que eu vou sair agora? Vontade de jogar essa nojeira fora. E eu lembro que o meu avô, ele ficava me pedindo desculpa, sabe? Ele falava assim: desculpa, minha filha, o vovô não sabia. Eu achei que fosse uma roupa suja, que daí fosse lavar, né? Que não tinha problema. Desculpa, perdoa o vovô, daí o vovô vai limpar. Dói meu coração, sabe? Mas eu preciso relatar da forma que aconteceu. E eu só falava, não queria nem saber. E eu lembro que a minha mãe até brigou, falou assim: filha, você tá maluca? Será que você esqueceu o quanto o seu avô cuidou de você? Seu avô que olhava você para eu poder trabalhar, para eu poder colocar o seu leite, sabe? Todos os dias que você precisava. Abaixo de Deus, se não fosse o seu avô, a gente tinha passado fome. E agora que ele precisa da gente, é assim que você retribui? Mas eu não queria nem saber. Eu falei, briguei com a minha mãe, briguei com o meu avô. Depois disso eu passava a ficar só trancada no meu quarto, sabe? Eu fiquei de cara feia com meu avô. Ele falava as coisas comigo e eu mal respondia. E ele vivia me pedindo desculpa. Desculpa, minha filha, desculpa. Mas eu passei a tratar o meu avô com cara feia e eu mal falava com ele depois disso. Passou 3 dias desse acontecimento da minha blusa. E aí a minha mãe chegou em mim e falou assim: filha, eu tô saindo para ir no mercado fazer compra com o seu pai e a sua irmã. A minha irmã na época só tinha 8 anos. E eu preciso que você fique de olho no seu avô. Você sabe que tem hora que seu avô quer fazer estripulia, quer fazer coisa que não é para a idade dele e é perigoso. Então fica de olho nele. Eu lembro que ainda fiquei de bronca, sabe? Falei: ai, mãe, minha mãe falou assim: ah, nada, você vai olhar e pronto. Eu tô te dando uma ordem, não tô te pedindo. E nisso a minha mãe saiu. Quando eles saíram, eu de bronca, ao invés de olhar o meu avô, ao invés de fazer o que a minha mãe me pediu, não, entrei pro meu quarto, fechei a porta, coloquei o meu fone de ouvido no ouvido, uma música no último volume, sentei na cama e fui escrever. E fiquei ali, sabe? Para mim o mundo em volta acabou. Teve um momento que eu estava ouvindo música, escrevendo,
que eu tive a impressão que aconteceu um barulho muito alto lá fora. Só que eu pensei assim, meu avô deve estar aprontando mais uma das artes dele, eu não vou lá não, vou continuar escrevendo aqui. E continuei, sabe, segui a minha vida normal. E aí passou e de repente a minha mãe chega, entra no meu quarto desesperada, gritando, falando alguma coisa que eu não ouvi, né, de início, porque eu tava com os fones de uma música muito alta. Só que eu vi que era sério, porque pela expressão dela, ela estava muito desesperada e chorando e parecia que estava berrando. Então eu tirei os meus fones e saí correndo atrás da minha mãe, né, ver o que estava acontecendo. Procurei na casa e estava todo mundo no quarto do meu avô. Quando eu entrei lá, estava a minha mãe, o meu pai e a minha irmãzinha, todos ao redor do corpo do meu avô estirado ali no chão. Meu vozinho tinha falecido. Morreu ali no quarto do lado do meu e sozinho, sendo que eu poderia estar lá com ele, eu deveria, né, estar fazendo companhia para o meu avô até o último minuto da vida dele, mas não, por causa de pirraça besta, por causa de egoísmo, de picuinha da minha parte, eu deixei o meu vozinho lá sozinho, tadinho. Ele partiu sozinho e ele ficou estirado ali muito tempo até os meus pais chegarem, porque eu lembro que eu abracei ele e o corpinho dele já estava gelado, sabe? Já não tinha aquele calor mais. E eu comecei a berrar, sabe? Eu gritava assim, vô, levanta daí, para de palhaçada, levanta dali, porque eu não podia acreditar. Eu não podia acreditar que o meu avô partiu chateado comigo, na verdade triste comigo, né? Porque eu que estava chateada com ele, eu que estava de marra com ele, mas a minha mãe me pegou e falou assim, filha, seu avô não tá mais aqui, agora você vai ter que se conformar. Depois disso, a nossa casa era um vazio, fria, escura, faltava alguma coisa. Lógico, faltava o meu avô, sabe? Parece que não tinha vida mais na nossa casa. Eu entrava pro quarto do meu avô, a cama dele estava do mesmo jeitinho, porque eu pedi à minha mãe para não arrumar, para deixar a caminha dele daquele jeito. E aí todos os dias eu deitava lá, eu pegava a coberta do meu avô, eu abraçava e eu ficava cheirando ali, sabe? Sentindo o cheirinho dele, chorando e chorando e chorando. E se eu não tivesse sido tão egoísta, tão besta, tão... não tem nem palavras para descrever o que eu fui. Eu poderia ter aproveitado mais a companhia do meu avô. Eu poderia ter cuidado mais do meu avô.